nós nos encontramos novamente nesse lugar no qual o Senhor tem nos provido para estarmos juntos ouvindo a Tua palavra. Com certeza, o nosso adversário fez de tudo para que nós não chegássemos aqui, mas existiu uma força maior que nos trouxe até aqui. E essa força é o Senhor que tem nos trazido, porque o Senhor é bom para conosco. Nesta manhã, queremos que o Senhor nos perdoe mais uma vez por nossas fraquezas, por nossas debilidades, por nossas incredulidades. Queremos que o Senhor passe por cima de nossas falhas e venha nos abençoar mais uma vez. Queremos sair daqui, Senhor, caminhando mais perto de Ti. Aceite as nossas orações e os louvores que foram feitos neste lugar. Nós pedimos, Pai, uma porção de Tua palavra a nosso favor. Dá-nos a bênção do céu, enquanto falamos a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Que mais direi? Fartar-me-ei tempo, contando de Gedeão e de Balaque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. Que Deus o abençoe, sua palavra. Podeis assentar. Nós estamos com a mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Deus sempre escolhe os ninguém para se tornar seu alguém. Antes de nós lermos a mensagem do assunto, o profeta conta algo aqui para nós que nos chamou a atenção. Eu havia entrado em um lar um pouco antes daquilo. Eu estava de pé do lado de fora e a senhora disse: eu gostaria de falar com aquele ministro. E eu entrei em seu pequeno lar e ela disse: você é o irmão Brana? Eu disse: sim, senhora. Ela disse: eu estou envergonhado da aparência de minha casa. E ela disse: eu estou com vergonha da aparência de minha casa para convidá-lo a entrar. Ela começou a chorar e ela disse: mas eu tenho tanta necessidade, eu tenho verdadeira confiança em você. Descobri que havia sido onde nossas pequenas irmãs Cussi, com quem ficamos embaixo, ali embaixo em uma pequena vovó com um gravador indo através da vizinhança, pondo as fitas e isto. Aquela é a ideia, vê? Eu olhei ao redor neste lar, um pequeno, humilde lar. Parecia com o lar em que foi criado, mas a parede cheia de quadro de Cristo. E ali havia uma Bíblia posta na mesa. Eu disse: nunca tive maior honra em minha vida estar a classe de lar que eu gosto de entrar. Nunca estive
numa casa, nunca tive tanto privilégio de estar numa casa como essa. Humilde, uma casa de uma pessoa pobre, mas estava rodeado do quadro de Cristo. E também esta mulher ia de casa em casa com um gravadorzinho para ouvir a mensagem do irmão Branham. Ela estava com vergonha dele entrar na casa dela, mas ele disse: eu olhei ao redor neste lar, um pequeno, humilde lar, parecia com um lar em que fui criado. Eu também lembrei de onde eu fui criado. Mas a parede cheia de quadro de Cristo. Na verdade, de acordo com aquilo que você tem na tua casa, é o Espírito que está por ali, né? Não adianta nós queremos dizer outra coisa, que é isto mesmo. Se uma casa está cheia de quadros imorais, qual é o espírito que está por ali? Até uma folhinha que você põe na tua casa que não é adequada devia ser tirado de lá. Até um calendário. E tem muita gente que, sem a revelação, sem saber certamente do que estão fazendo, coloca a roupa nas crianças com essas caretas. Nos pobres inocentes, né? Aquelas caretas que parecem um cabelo arrepiado para lá e para cá, certos nomes que ninguém nem sabe que está escrito ali, e começa dessa maneira, e o espírito, ao contrário, começa a entrar. E aí as pessoas não sabem o porquê que as coisas não estão dando certo. Mas é os quadros, é as roupas que usam, é os programas que ouvem, é as coisas que falam. Nós estamos numa hora que precisamos fazer um reparo. Fazer um reparo em nossos lares, em nossas vidas. Você deve tirar toda aquela roupa que não é uma roupa adequada, que está na tua casa, você deve jogar fora. Por que você está guardando? Se você tem algum quadro ainda de pessoas, até mesmo seus parentes, despida lá, mal vestida, qual é o prazer que você tem de olhar num negócio desse? Jogue fora isso. Põe o quadro de Jesus Cristo lá. Põe um quadro do irmão Branham lá. Põe a estatura do varão perfeito lá. Vai mudar a atmosfera do seu lar e Deus vai te abençoar ainda mais. Então, parecido com o lar em que eu fui criado, mas a parede é cheia de quadro de Cristo. É engraçado, tem muitos católicos que são mais prudentes do que os crentes. Eles enchem a parede do quadro da favorita deles, né? E nós, muitas vezes, não temos um quadro daqueles que são permitidos pela mensagem ter. Não que nós vamos adorar, não é isso. Mas eles enchem de Santo Antônio, de São Benedito. O Santo Antônio até tem mais lugar, porque ele é chamado de casamenteiro, né? E eu acho que ele está fazendo bastante, ele está fazendo bastante trabalho nessa era de Laodiceia, né? Pessoas que nunca pensavam que casavam e estão casando. E casando até com gente nova. Então são milagres, né? Então eles põem lá o Santo Antônio, põem lá o São Benedito, põem lá a Aparecida, e o nós com folhinha de mulher que não deveria estar lá, né? Ah, mas foi fulano que me deu, é um calendário. Você está bom de revelação. Está muito bom a tua revelação mesmo. Nunca tive maior honra em minha vida. Esta é a classe de lar que eu gosto de entrar. Eu também gosto.
de entrar num lar aonde estão ouvindo hinos inspirados por Deus, hinos que dá prazer de nós ouvir. E gosto também de entrar em lar aonde você pode ver a mensagem, a Bíblia por ali, mas quando você entra num lar que correndinho a pessoa vai lá e desliga a televisão, é porque ele está assistindo algo que não deveria assistir. Se eu tivesse uma televisão na minha casa, se eu tivesse, e você entrasse lá, podia entrar qualquer um dos irmãos que ia assistir o que eu estava assistindo. Mas quando você chega na casa do irmão, ele corre lá, desliga a internet, desliga a televisão. Por que você pode assistir e eu não posso? Hein? Por que você pode assistir e a irmã não pode? O que há? Tem alguma coisa errada. Nunca tive maior honra em minha vida. Esta é a classe de lar que eu gosto de entrar. Você não gosta também? Amém. Mas vamos lá no nosso assunto, bem tranquilo. Não vou fazer ninguém chorar e nem gritar. Nós vamos aprendendo que não é com grito e nem com choro que nós entramos lá. É com obediência. Muitos de nós gostamos de testificar, esse é o parágrafo 44. Ou gostamos de pensar que somos insuficientes. Por esta razão, fazemos daquilo uma desculpa. Tem tanta gente que faz desculpa de tudo quanto é maneira, né? Eu não tenho educação, eu não tenho capacidade, eu sou incapaz de fazer isto. Se você mantém isto em cima e faz aquilo daquela maneira, continua indo daquele modo, então você não pode somar com nada. Porém, a própria coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossas fraquezas, Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra. Vê? Ele nos espera chegar naquela condição de modo que Ele possa nos usar. Nós tomamos a desculpa e dizemos, bem, eu não posso fazer isto. Sou insuficiente, eu não posso fazer isso. Deus toma aquela própria coisa para fazer a obra com ela. Isto é verdade. Esta é a razão porque Ele nos escolhe. É porque estamos naquela condição. Deus escolheu você, é porque você não tem condição mesmo. Se você tivesse, você não estaria aqui. É por isso mesmo. Vamos prosseguir. Agora, isso soa estranho, mas simplesmente poucos minutos nós chegaremos à razão disto, se Deus o permitir. Nós encontramos bem onde temos estado lendo que fraqueza e rejeições, encontramos que aquelas pessoas que são mais fracas, rejeitadas pelo mundo exterior, são os heróis de Deus. Os rejeitados pelo mundo são as pessoas fracas, rejeitadas, são o que Deus escolheu. Você nota que quem era o escolhido da casa de Jessé nem estava no culto, nem estava na reunião, estava lá no meio do pasto apacentando as ovelhas. O escolhido era Davi. Quem era o escolhido da família de Jacó?
foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado numa vala, a expressão do profeta. Mas quem foi o rei? Quem foi o braço direito do rei do Egito? José. Essas pessoas que são rejeitadas pelo mundo, pela denominação, são que Deus faz seus heróis nesse dia também. Você tome isto nessa manhã, saia daqui dizendo: eu sou um herói. Você é um herói de Deus. Veja, são os heróis de Deus, é o que conquista a linha de frente. Sempre estão na frente. São os heróis. Toma aqueles que são e se assentam e que sente-se indigno. Ninguém aqui tem dignidade nenhuma. Ninguém. Mas somos indignos mesmo, não é só de conversa não. Mas é dessa gente que Deus ama. É esta gente que Deus usa. Havia um irmão metodista, 3 deles que vêm a esta igreja de cima em Ohio, ou no norte de Indiana. Eles me disseram, há não muito tempo atrás, disse irmão Brana, disse: nós simplesmente recebemos o Espírito Santo, devemos agora buscar os dons para o nosso ministério? Ele disse: não faça isto, deixe isto quieto. Ele voltou e olhou para mim e disse: acabo de ler um livro de um irmão que nos diz que após recebermos o Espírito Santo, devemos buscar dons para fazer uso deste Espírito Santo. Nós lemos um livro de um certo irmão que depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós devemos então ler e buscar dons para fazer uso do Espírito Santo. E eu disse: esse torna um bobo presumido. É assim que acontece mesmo. Vê, se você notar na Bíblia, é sempre aqueles que estão tratando de fugir disto que Deus usa. Tão logo um homem quer fazer algo, pensa que tem suficiente capacidade para ter êxito na obra, Deus nunca pode usar aquele homem. Veja Moisés correndo, veja Paulo correndo, o resto deles tratando de fugir disto. Eu disse: não busque nada. Deus tem tudo para você. Não busque nada. Não tente injetar nada aí. Deus tem tudo para você. Ele dará isto a você, vê? Simplesmente deixe-o a encarregar daquilo. Às vezes nós ficamos se batendo, tentando resolver os problemas por nós mesmos. Chegou a hora de nós deixarmos com Deus. Aquilo que nós não pudermos resolver, nós temos um Deus que resolve. Vocês não creem nisso? Ficamos batendo cabeça, tentando resolver problema que nunca demos conta. Nunca demos conta. Eu disse: então você toma alguma desses tempos, como que temos hoje, que todos estão querendo fazer isto e aquilo e se tornar alguma grande pessoa. Veja, o que temos conseguido com isto? Tem tantos problemas que você já se bateu tantos problemas que você já tentou resolver e nunca resolveu. Só está ficando pior. Está na hora de entregar a Deus. Sua habilidade não resolveu nada. Vê você, ao invés de tratar de ser grandes, deveríamos estar tratando de encontrar quão pequeno podemos ficar. Mas todos querem ser grandão. Todos querem falar na frente do outro.
todos quer dizer que sabe mais. Vê? Então Deus, quando você se torna humilde, então Deus pode nos usar. Eu tenho muita escritura aqui, que às quais eu deveria estar me referindo, eu suponho, mas nós provavelmente não terei tempo de fazê-lo, mas nós somos. Note que isto toma o mais fraco, o rejeitado, é praticamente todo o herói que Deus teve na linha de frente. Esse é o tipo de pessoa. E aí nós não queremos ser rejeitado, não queremos ser discriminado, mas é esse tipo de gente que Deus toma. Você não está feliz por isso? Uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que pensava ser insuficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade, então aquela pessoa está simplesmente em um bom caráter logo com Deus. Pode começar a usá-lo, correto? Aqueles que não têm capacidade, não têm condição, muitas vezes não têm nenhuma boa gramática, mas é este que Deus quer usar. Quando ela sente que não pode, não tem conseguido nada, é aí quando Deus pode tomá-lo e fazer algo com ela, vê? Nós sentimos encorajados nessa hora, não sentimos? Quando? Mas quando estamos pensando que estamos aptos a fazer isso, então Deus não pode nos usar porque estamos querendo fazê-lo por nós mesmos. Quantas pessoas que tentam fazer a obra de Deus por si próprio, sem uma mínima direção, sem ter um chamado para aquilo. O lugar melhor que você deve ficar é aonde Deus te colocou. Não é verdade? Você pode deixar que a engrenagem vai rolar normalmente, do jeito que tem que ser rolada. Então, o outro lado, tomemos esse sentimento e pensamos então que somos insuficientes. Não queremos fazer isto. Tem muitos que não querem fazer, não é por ser suficiente, não, é por preguiça mesmo. Aí, pega, não sou suficiente, não posso fazer isso, não dou conta disso. E aí acaba não fazendo nada mesmo, né? Mas então, se simplesmente ouvirmos o chamado de Deus, aquela é a verdadeira coisa a qual Deus quer que cheguemos. Aquela classe de caráter, então Ele pode. Quando somos insuficientes, nós mesmos, então estaremos dispostos a nos render ao Espírito de Deus. Quando somos insuficientes. E o profeta diz o que nós precisamos não é de grandes programas, não é de grandes movimentos, mas nós precisamos é de pessoas que se humilhem perante Deus. É desse tipo de gente que Deus está precisando. Pessoas que venham se humilhar. Tão logo pensamos que podemos fazer isto, então não podemos fazer isto. Porém, quando chegamos a um ponto onde sabemos que não podemos fazer isto, então nós rendemos a nós mesmos a Deus e Ele o faz. Quantas coisas, pequenas experiências na minha própria vida. Você já imaginou, irmão? Quantos problemas nós enfrentamos nesses poucos anos que nós estamos aqui no Sul? De famílias que vêm cada um com um problema diferente, passaram por determinados ministros, por determinados movimentos, cada um vem com um problema. Você acha que eu tenho a solução para todos?
Chega uma hora, determinados problemas, que eu deixo do jeito que está. Somente oro a Deus quando é no outro dia as coisas estão resolvidas. Por quê? Porque não temos habilidade nenhuma e enfrentamos problemas que muitas das vezes nunca imaginaríamos enfrentar. Mas de uma coisa eu sei, quem nos colocou aqui é o que é o responsável. E aí nos dá segurança. Você já imaginou você lutar com um crente velho, encroado? Todos que têm nos procurado são sempre os crentes mais antigos. Os novos não têm nem conhecimento desse grande ministério que nossa pátria tem. Mas os velhos não esqueceram. E eles foram contaminados com tantas coisas. Ensinamentos de casamento e divórcio, de doutrina. E eles vêm, e Deus, pela sua graça, alinha cada família e eles prosseguem a caminhada. Agora, é homem quem faz? Não é homem, é o nosso Deus que tem feito essas coisas. Você deve confiar nele esta manhã. Eu tenho tido essa experiência. Nunca tente ter resposta para tudo. Não seja um sabe-tudo. Deixa que Deus coloque a coisa em ordem. A obra é dele, você é dele. Nós somos dele. Então nós rendemos a nós mesmos a Deus e ele faz. Ele faz. Você sabe a história da filha do irmão Brana que estava estudando a música e começou a entrar pelo caminho do rock. E essa idade de adolescente que não aceita conselho de ninguém, a irmã Meda falou com o profeta e ela sacoalhou os seus ombros, vamos supor, e fez uma volta e saiu. Mombrana disse: Meda, vamos ao quarto e vamos orar. Nossa filha está morrendo. Não adianta nós fazermos outra coisa. Vamos recomendá-la a Deus. Deus tomará conta dela. Ela foi até uma altura e voltou. Deus tomou providência. E eu quero dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, entregue seus problemas a Deus. Deixa de se bater. Deixe de usar suas mentes, suas cabeças, ficar batendo cabeça e chorando pelos cantos e achar que não tem solução. Nosso Deus é capaz. Quando você pensar que não existe mais condições, é a hora que Deus começa a trabalhar. Mas enquanto você está botando o teu dedo, a tua mente, sua forma de pensar, Deus não pode fazer nada. Vamos tomar esse conselho esta manhã. Somos ovelha. Ovelha ficou para ser dirigida. Então, rendemos a nós mesmos a Deus e Ele faz. Todos nós temos experiência aqui. Quem tem feito isso aqui? Assim sendo, se somos nós, tratamos de fazer, falharemos. Quantos que não quis fazer uma grande obra nesse sul aí, estão tudo fracassados? Falharemos. Mas se simplesmente nós rendemos a nós mesmos a Deus, então Deus não pode falhar. Se tem uma coisa que Deus não pode, você vai saber agora. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Então você deve crer na sua palavra. Ele não pode falhar. Há somente uma coisa que Deus não pode fazer, e é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar.
tudo ele pode fazer, só ele não pode falhar. A promessa quem fez foi ele, mas ele não pode falhar. Se está escrito nesta Bíblia, se está escrito nesta mensagem, ele é suficiente para cumpri-la. Então, desde que estamos esforçando, dependendo de nossa própria capacidade, e assim por diante, bem, não faremos nada. Não faremos nada. Mas quando chegamos a um ponto onde sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. Chega a um ponto, determinados assuntos na nossa vida, que você mesmo chega a dizer, agora só Deus. Aí é quando a coisa entra no seu devido lugar. Mas enquanto nós estamos tentando fazer de nossas próprias mãos, com nossas próprias habilidades, Deus não pode fazer nada. Por que a Bíblia nos diz, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, que o restante todo ele fará. Este é o que está escrito na Bíblia, e eu lhe digo, entrega seus problemas, entrega as suas dificuldades, entrega aquilo que você sabe que está difícil, não tem condição, tem um Deus para resolvê-lo o seu problema. A coisa importante, uma das importantes coisas que devemos dominar, agora recorde disso, especialmente vocês jovens pregadores, membros leigos, da mesma maneira, há uma coisa que devemos dominar, se esperarmos cumprir o desejo de Deus em nossa vida, temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Eu faço, eu sou capaz, porque eu posso, porque agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Você tem que eliminar isso, você não faz nada. Eu não faço nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem ele você não sai nem do teu lugar aí. Sem ele você não estaria aqui nessa manhã. Ah, mas eu posso. Você não pode nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem que dominar esse pensamento que você pode. Ah, eu posso. Você não pode nada, meu irmão. Você não pode nada. Se alguma vez chegamos a um ponto aonde pensamos que podemos fazer isso com nossas próprias inteligências, nossas próprias habilidades, devemos dominar aquilo de tal forma que possamos nos livrar das coisas e deixá-la do lado, de modo que Deus possa nos usar correto, fazer uma completa rendição. O que as pessoas não querem é se render a Deus. Mas se nós se rendermos a Deus, vocês não gostariam de estar na pele de um pregador, na hora que ele se aproxima do púlpito, porque ele depende totalmente de Deus. E se Deus não ajudar ele, não sai nada. E eu dou graças a Deus por eu não saber nada, porque quem tem feito isso aqui é totalmente Deus. Nenhum homem mantém uma igreja em ordem, a menos que Deus esteja ali. Não pense não. Ah, mas fulano, olha como é que está lá a reunião de fulano, olha como é que está a igreja de fulano. Irmão, se nós estamos um pouquinho melhor, é porque a graça de Deus tem nos ajudado. Nunca pense que aqui tem homem com capacidade. Aqui existe um chamado Jesus Cristo. Nunca
nunca pense. Você tem que entregar a Ele. Entregar a Ele ambos, alma, corpo, espírito, tudo que você tem que ser rendido a Deus. Quem que está disposto a isso? Até mesmo para um namoro, você deveria ter 100% certeza se Deus está naquilo. Mas você deixa Deus do lado e olha no olho. Num olho, como é que é mesmo? Esses olhos que eles mais gostam aí, eu não sei bem a cor de olho não, mas tem uns olhos aí que atrai mais, né? É azuis. E quando não é azul, põe uma lentinha para ficar azul, né? Aí perde a lente e ficou preto. Você casou com o camarada de zóio azul e depois não é azul, é nada. E assim é as moças também. Isso é enganar, gente. Seja o que você é. Eu não tenho pregado aqui que muitas vezes eu tenho tido esse cuidado. Porque às vezes as pessoas vêm para o altar, você casa com uma moça até bonita aqui no altar, no outro dia ela lava o rosto, você já arrependeu do casamento. Ela estava bonita aqui, lavou o rosto, virou uma coisa esquisita. Porque tampou tudo a franja com aquele negócio, fez uma sobrancelha que parece essa largura. Que coisa, se as mulheres soubessem quanto fica feio uma sobrancelha rapada, ela nunca raparia aquilo. Você fica parecendo cara de cobra, irmã. Cara de lagartixa. Fica feio demais. Se eu fosse um jovem, mas quando que eu casava com uma mulher que parecendo lagartixa? Mas nunca. Não, eu estou falando sério. Não faça isso não. Fica horrível. E o marido que permite a mulher fazer esse tipo de coisa? Esses dias eu vi uma moça aí numa loja aí que não tinha nem um fio, só tinha passou uma canetinha bem fininha, mas que coisa horrível aquilo lá. Dá vontade de pegar a cara daquela pessoa, lavar ela para ela ir embora sem nada. Fazer uma completa redição. Não podemos usar nossa habilidade. Temos que fazer uma completa redição. Para vir a Deus, você tem que entregar a Ele ambos, alma, corpo e espírito. Tudo que você tem que ser rendido a Deus, de modo que Ele possa operar sua vontade em você e em mim. Uma igreja, um povo como esse, não tem outro caminho a não render tudo a Deus. Não tem como manter uma igreja alinhada com a palavra, a menos que ela se renda a Deus. Não existe. Agora é difícil, eu sei, porque estamos querendo sempre colocar nossa parte ali, sempre as nossas ideiazinhas. Por que não é assim? Por que não é dessa maneira? Irmão, deixa da maneira que Deus quer. Vocês não acham um bom conselho para isso? Mas queremos botar a nossa parte. Queremos enfeitar nossa voz para cantar, queremos fazer alguns floreadozinhos para ficar mais engraçado. Deixa do jeito que agrada a Deus. Nós queremos agradar ao nosso Deus. Tudo que nós fazemos aqui, a finalidade é essa, gente. Mas tem que estar botando alguma coisinha ali para dar uma enfeitada. Tem que enfeitar com alguma coisa. Nós dizemos, bem, eu simplesmente sei que deveria ser feito desta maneira. Mas desde que você está fazendo isso daquela maneira, estará errado. Deus nunca usará aquele esforço, talvez com a ajuda do Senhor, entraremos naquilo em poucos minutos. Apenas mostraremos como Deus não pode usar sua habilidade.
Aquele é o problema com o mundo hoje. Vocês querem ver como esse é o problema? Há demasiada experiência de seminário, demasiado interesse posto em educação, demasiado interesse posto em relação ao companheirismo, em denominação. Nós descansamos em um no outro, descansamos em homem com habilidade. Olha o que este mundo religioso chegou aonde chegou, por quê? Tem uma causa disso. Quando esses pregadores não tinham uma escola de seminário para aprender a Bíblia, para estudar a Deus, os pregadores eram aqueles pregadores antigos. Eu cheguei a lembrar disto, cheguei a ver nos anos 80, homens calejado as suas mãos, muitas vezes não tinha nem sequer um terno para se vestir, e olha as condições da igreja daquele tempo. Oh, não é porque ele era pobre, ou porque ele era ignorante, não, é porque ele vivia em oração, e a igreja não era esse mundanismo que tem hoje. Estudaram, puseram escola, puseram seminário. O que ajudou o povo nisso? O que o povo foi beneficiado? Hoje os pregadores que não têm seminário, os pregadores que não têm uma escolaridade boa, eles não estão mais nas capitais, eles estão lá para o sítio fazendo os seus trabalhos, porque não tem lugar. Mas olha o resultado que trouxe aí. Naquele tempo eles não tinham estudo, eles não tinham diploma, mas não tinham uma mulher de minissaia, não tinha uma mulher de cabelo cortado. Que tempo então não seria melhor aquele? O que tem acontecido com as igrejas, e se nós não tomarmos providência também, não levar a coisa atorada, acontece conosco também. Não devemos esquecer de uma coisa: quem cuida disso aqui é Deus. Ele é o que cuida de nós. Vai entrando as coisas devagarzinho, entra uma coisa hoje, entra outra amanhã, quando vê está tudo normal. Os pentecostais não começaram dessa maneira que vocês estão vendo, não. Eles começaram devagarzinho, a coisa foi entrando levinho, levinho, para chegar aonde chegaram. E você pensa que se nós tiver muito tempo, não haverá grupo da mensagem na mesma situação? Mas eu lhe digo em nome de Jesus Cristo, se isso for ocorrer, enquanto eu estiver pregando, que Deus me tire antes. Eu não tenho, vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho esse tipo de caráter para ver uma igreja mundana e sem falar nada. E quanto mais prega, parece que as pessoas ficam mais irritadas e mais errado faz. Mas nós não calamos, nós vamos continuar pregando, porque Deus merece um povo zeloso, especial de boas obras. Sinceramente, nos traz algo assim que nos mexe conosco. O evangelho, a mensagem, a palavra de Deus não envelheceu, não. Ela continua sendo a mesma mensagem lá de 71, de 72, e eu quero pedir a vocês em nome de Jesus Cristo, ore por mim, para que Deus nos ajude a manter esta igreja alinhada com a sua mensagem. O que aconteceu com o mundo religioso é isso: passar a dar mais valor nos colarinhos brancos, naquelas pessoas que falam bonito, gramática bonita, sermão bem feito. O resultado deu isso aí, uma tropa de Jezabels pintada, que ninguém mais dá conta de colocar nada, e ainda estão pensando que estão tudo salvos, são tudo crente, e Jesus é bom, Jesus salva, e Jesus cura, e é verdade tudo isso mesmo. Mas olha a situação dessa gente, e a coisa está caminhando,
É aquilo que eu preguei quarta-feira e falei. Quando você vê a barba do vizinho de molho, pegando fogo, você põe a sua de molho. Põe a sua de molho. A Bíblia diz, ó, como podeis ter fé quando estás? Vejamos, como é que é a Escritura? Como aquela Escritura? Como podeis ter fé quando estás preferindo um ao outro? Eu vou encerrar aqui. Quando estamos esperando, dizendo, este rapaz é uma grande pessoa. Esta é uma grande pessoa. Eu simplesmente me descansarei nele. Aquilo desagrada a Deus quando você faz aquilo. Devemos descansar em Deus. Em Deus somente. Você já notou que tem lugar que tem que trazer um evangelista para o povo ir na igreja? As pessoas estão descansadas naquele homem, estão descansadas naquele fulano. Eu vou trazer fulano, porque trazendo fulano, o povo vem para a igreja. Faz movimento em torno de um homem. O profeta diz assim, você põe a confiança só naquele homem, você desagrada a Deus. Estão desagradando a Deus. Aquilo desagrada a Deus quando você faz aquilo. Devemos nos descansar em Deus, gente. Deus usa quem Ele quer. Mas chegou um tempo até no nosso meio que se determinado pastor não pregasse na reunião, o encontro não tinha sido bom. Porque fulano não pregou. Meu Deus, Deus pode usar a quem Ele quer que seja. Deus é o dono da obra. Ele sabe quem deve pregar e quem não deve pregar. Afinal de contas, quem é que construiu isso aqui? Não é Deus? E quando nós botamos preferência, demos preferência por fulano. Eu tenho preferência para ouvir fulano de tal. Devemos nos descansar em Deus. Quando você faz aquilo, você está desagradando a Deus. Não devemos confiar nem em nossa própria habilidade ou de qualquer outro homem. Nenhum outro homem. Devemos nos render completamente a Deus. Ele cuidará do resto. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que isto sirva para você, irmã. Ao sair daqui, renda tudo a Deus. Tira as tuas ideias fora e deixa Deus te conduzir. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã por tudo que nós ouvimos, por esta mensagem do seu mensageiro, nos ajudando a nos colocar no nosso devido lugar. Aceite a minha oração a favor do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.